Fala, meu povo querido, aqui do Papo que Rende com Natália Reis. É uma grande satisfação para mim estar retornando aí para essa nova temporada do Papo que Rende. Confesso que eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, com essa comunicação que é o Papo que Rende. Então, vou começar aqui. Quero apresentar a minha convidada, que eu estou muito feliz de ter ela aqui comigo. E juntas vamos falar hoje sobre vários assuntos, temas relevantes. Mas quero dar as boas-vindas para a Dani. Então, eu sou Dani. Mas é isso mesmo. Oi, Nath. Oi, pessoal, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Para mim é um prazer. A gente fala, não começa falando que é uma honra, é um prazer, mas para mim é uma honra, é um prazer fazer esse bate-papo gostoso aqui com você, com o seu público, com o seu pessoal. A gente vai falar de muita coisa interessante, relevante aqui para as mulheres, para as pessoas entenderem que o universo feminino é amplo e eu tô doida para bater esse papo hoje. Eu falo que eu tô sabe aquela ansiedade gostosa, boa? Por quê? Eu fiquei praticamente uns 2 a 3 meses no recesso por causa do conta do estúdio, tava tendo uma reforma. E como eu amo gravar aqui, onde eu estou desde o início, não abri mão de ir para outro lugar. Então eu esperei e estou aqui de volta. E você, já de cara nesse primeiro episódio dessa nova temporada de 2025, que vem com tudo. Opa! Eu estou muito feliz. Dani, vamos lá. Seja bem-vinda. Obrigada. Tá? Não é surpresa para você falar o quanto eu estou honrada de ter você aqui, uma mulher que levanta tantas bandeiras de força. Não vou nem falar guerreira, porque a gente não tá querendo ser guerreira. Guerreira que aguenta tudo, não. A gente também tem o nosso lado feminino, que a gente quer ser cuidada, quer ser amada. Isso. Que a gente é anti-empoderamento. Né? Esse negócio de Mulher Maravilha sempre não dá, né? Não. Eu tô saindo dessa mulher. A gente não tem sabedoria, a gente gosta de falar, né? Isso. Hoje, quando fala mulher guerreira, eu falei, eu não tô querendo essa bandeira da mulher guerreira, não. Eu sou mulher, eu choro, eu sofro, eu sonho, eu vou atrás, eu persigo. Eu sou ser humano, né? Dani, eu vou começar falando um pouco de você aqui, tá me ajudando, porque o seu currículo é amplo. E assim, a gente começa a falar porque serve para você como inspiração. A gente não tá aqui para querer ser melhor do que ninguém tá em casa, mas para se inspirar você da melhor forma possível. Sem dúvida. Mãe, esposa, escritora, empresária. Dona de casa, porque eu acho que toda mulher é dona de casa, né? Isso que é nossa, a gente exato. Não, uma vez eu fui numa palestra, sabe, Nath, e eu adorei o que eu escutei de um homem. Isso que eu achei incrível. Geraldo Rufino, eu gosto inclusive de falar dele. O Geraldo falou assim, a primeira empresária, empreendedora que eu conheci na minha vida é a minha mãe. Essa história ele conta, acredito que toda a palestra. E eu achei tão impactante, você sabe por quê? Porque é isso mesmo, a gente começa a empreender dentro de casa. Você imagina se um homem, não me desfazendo dos homens, tem hoje muitos homens que tomam conta da casa deles, sim, né? Porque se separam e ficam com os filhos, porque de repente a mulher assumiu uma posição mais de trabalho que ela precisa se dedicar mais, o homem é uma profissão mais home office, então não me desfazer. Mas o que acontece com a mulher? Começa que o filho, quem gera, quem está dentro carrega somos nós, né? Então, mesmo depois, existe jornada dupla, tripla. Então, quando a gente casa com uma pessoa, a gente começa a construir um lar, a gente já tem nossa primeira empresa. Então, mulheres, vocês são empresárias natas. Todas somos empresárias. A primeira empresa é a família. O nosso primeiro empresa também é a nossa casa. Administrar marido, administrar casa, administrar você, administrar filho, mesmo que você não tenha filhos, né? Enfim, eu escutei muito isso. Então, ele começou essa jornada e eu me vi muito nesse sentido. E acho que eu e todas as mulheres, nós somos empresárias
Eternos. Eternos. E conte um pouco de você nasceu aqui em Brasília. Então, eu não sei se eu falo que eu sou candanga. Dizem que candanga é só quem veio raiz, né? Então, no meu caso, que eu, na realidade, quando eu nasci em Brasília, já tinha uns bons anos. Então, mas eu sou de Brasília, gosto muito dessa cidade. Tive uma época achando que Brasília era muito quieto, muito parado, mas essa nossa cidade é uma cidade maravilhosa, tem uma qualidade de vida incrível. Então, vamos lá. Sou filha de funcionários públicos. Eu falo outra coisa que eu gosto muito de contar, sabe, Nath, é o seguinte: a gente que nasce aqui em Brasília, a gente vive cercada de um mundo muito de funcionário público, porque aqui o poder do país está aqui, né? Então a gente é muito não que isso sempre tem suas exceções, temos grandes empresários, sim, mas a gente tem os tribunais, os ministérios, o funcionalismo público muito forte aqui. Então, meus pais são hoje aposentados, lógico, né? Cresceu nesse lado. Mas cresci. Tios, pais, não digo meus avós, porque meus avós são da roça, são de fazenda. Então, assim, E durante 17 anos, meu primeiro emprego como menor aprendiz foi dentro da Câmara dos Deputados, 18 anos dentro da Câmara dos Deputados, então durante 17 anos eu fui funcionária pública. E eu achei que o mundo só se restringia a isso, a você acordar, ir para o seu trabalho, fazer o seu trabalho, bater seu ponto e voltar para sua casa. Porque é isso, não criticando, mas você, quando você é funcionário público, a sua dedicação, o seu olhar é para enquanto você está ali dentro. Engessado. Você fechou a portinha, bateu a portinha, tchau, tchau. Né? Porque você não tem chefe, assim, você tem um chefe direto, mas você não a União é seu patrão. No meu caso, a União. Bom, aí as coisas, né, vão mudando na vida da gente. Política mexe dali, política mexe daqui. Saí da Câmara. Na época também me separei, mas assim, tudo tranquilo, mas vocês sabem, né? Separação é sempre uma mudança, um luto, uma mudança. Tenho, né, 2 filhos maravilhosos. Casei muito cedo, sabe, Nath? Mas fui por opção também. E aí eu falei, e agora? Né? E agora? Conheci meu atual marido, comecei a namorar com ele, e eu me lembro que eu me assustei muito, porque ele é um empresário raiz. Eu falo que ele é assim, o sangue dele respira empreendedorismo. Então, ele, não, vamos abrir uma empresa, você não tem que mexer mais com o negócio de funcionária pública, não, esse negócio de horário, tem nada a ver, e ele foi me lapidando nessa ideia. Beleza, abri minha empresa. Nath, eu não tinha a menor ideia do que fazer. Transição de carreira. Eu falei, e agora? O que é ser empresária? O que eu faço aqui? Como é que é ser empresária? A gente, assim, acha que tem que fazer o quê agora? Quando a gente tem empresário, vamos ser bem sinceros, a gente acha tão lindo ser empresário. Ai, é uma coisa assim muito glamurosa. Aí a gente vem com aqueles conceitos dos avós do passado, que o empresário ele pega dinheiro em arma. Que é tudo muito fácil. Todo mundo acha que empresário está lá dando em dinheiro. Até você se tornar um empresário, não. Você vê que não é nada disso. E você enfrenta 1000 desafios. O primeiro desafio que você enfrenta é o seguinte, gente: todo negócio que você abre, você tem que aprender, e é um negócio diferente. Todo negócio ele é diferente. Não existe uma fórmula assim quadrada. Existem ferramentas que vão te dar acesso a você ter mais um negócio bem sucedido. Porque quando você abre um negócio, você quer que seja bem sucedido, porque você está abrindo um negócio com objetivo dele te gerar dinheiro, te gerar recursos para você, né? É um negócio que vai te fazer bem psicologicamente, espiritualmente, mas a gente tem boleto para pagar, né? Então, é esse o objetivo final, resultado. Produtividade igual a resultado. Intencionalidade naquilo que você está fazendo. Mas então, todo negócio é um desafio, sabe? Mas eu vou dizer uma coisa para você.
é um desafio muito gostoso, entendeu? Porque todos os dias você tem que aprender um pouquinho. Tem dias que a gente fica um pouquinho mais desanimada, as coisas são um pouquinho mais difíceis, mas a gente vai aprendendo a cada dia. E quando você percebe as vantagens, que você é dono do seu horário, que você é dono dos seus recursos, da seguinte forma: poxa, o resultado disso daqui vai ser o tamanho do empenho que eu quero dar, do meu olhar que eu quero dar, né? E claro, como qualquer coisa na vida, se rosa fosse feito só né, se ela tivesse só as pétalas, ela tem os espinhos, né? E a gente atravessa esses momentos espinhosos, mas a gente levanta e tem que seguir para frente. E a pandemia me ensinou outro olhar também. Eu abri minha empresa, na pandemia aconteceu que o mundo parou, e a minha empresa é de material médico, eu vendo para governo, minha empresa vende para governo, e o mundo parou, Nath. As pessoas só faziam duas coisas: comprar vacina e remédios, né? Comida, claro, lógico, mas assim, para o meu universo, que era mexer com material médico, Em grande escala, graças a Deus, como eu sempre tive uma empresa que a gente se estruturou muito, com muito suor e sacrifício, com muito aprendizado, meu filho lá dentro, a gente não quebrou, ficou longe disso, né? Mas a gente parou, porque o que eu te expliquei, a gente não conseguia mais mexer com outra coisa que ou você vendia os descartáveis ou você vendia material de vacina. a pandemia veio para dar uma sacudida, né? Pro meu lado, meu e do meu esposo, que somos segmento de academia, eu falo que hoje a gente colhe as boas novas disso. E qual o sentido? As pessoas passaram a entender que a academia não é só mais um local onde você vai levantar peso. Sem Mas dúvida. você vai por causa da saúde mental. Poxa, eu vou para academia porque eu quero me cuidar, eu quero cuidar da minha saúde mental. Se eu tô com ansiedade, eu entro numa natação. Se eu quero fazer amizade, a academia também é um local Fantástico. maravilhoso. Então, assim, mas isso precisou o quê? Ter tido uma pandemia. As pessoas começaram a dar valor nesse cenário, porque a academia antigamente era vista só como levantamento de peso e pronto, né? Exatamente. E você, então, teve esse diferencial na academia. Na realidade, assim, o que acontece? Como eu já mexia com a área de saúde, que a minha empresa é de material médico, quando veio a pandemia, eu falei, sentei de novo e falei, e agora? O que é que eu faço? Porque também, quando você toma gosto, você não sossega, você está sempre se reinventando, você está sempre buscando. E assim, um modelo de negócio eu sempre botei na minha cabeça. Eu sempre quis mexer com pessoas e com saúde. Era uma coisa muito importante, fosse saúde mental, saúde física. Então, para mim, eu não queria sair desse universo. Eu não queria vender pneu, eu não queria, entendeu? Então, eu queria. Então, o que aconteceu? Na pandemia, eu percebi justamente isso. Quanto que as pessoas começaram a ficar carentes de saúde. Saúde física, saúde psicológica, saúde espiritual, saúde emocional. A gente ficou carente de um abraço, de um amigo. E isso o corpo sentiu, a cabeça sentiu. Então, eu na época, como a gente sabe, você da área, né, com a academia aí, poucas coisas puderam funcionar, né? Então, eu me lembro que na época a gente podia fazer o quê? Ou mexer com produto de primeira necessidade, farmácia, mercado. Foi quando eu abri também loja de suplemento, que eu resolvi abrir. Juro, qual foi o meu objetivo? Não foi o que vai me dar lucro. Para ajudar. Eu falei, eu quero poder atingir as pessoas no que elas estão precisando. E assim, eu não imaginava, Nath, assim, o tamanho as pessoas estavam realmente desesperadas, com medo. E eu também, as pessoas estavam com medo, porque a Covid, ela foi, quem que imagina? A gente consegue pensar, há 5 anos, 10 anos atrás, que o mundo passaria por isso? Alguém imagina isso? Você já, entendeu? Então, assim, o mundo foi pego de surpresa. Então, quando eu abri a loja,
o que que eu percebi? Meu público era majoritariamente feminino, porque a mulher também cuida do marido, cuida do filho. Então, todo mundo corre atrás da mulher para ela cuidar, né? Então, assim, o meu público era, em grande escala, mulheres, né? Mesmo as idosas e tal. E aí eu percebi o seguinte, elas não estavam buscando o que você falou da questão da academia, elas começaram assim, eu comecei a perceber que o olhar em loja de produto natural, de suplementação, com o mesmo olhar que você teve da academia, que eu sempre tive, eu amo academia, mas eu sempre olhei a academia como um lugar para me trazer saúde e bem-estar. Né? Muito mais do que te trazer um corpinho bonito, sarado, ele te traz saúde e bem-estar. Então, a loja aqui, a loja de produto natural, eu comecei a ter esse olhar, eu comecei a perceber que as pessoas buscavam, me ajuda aí, entendeu? O que que eu faço? Tinha o medo da pandemia? Claro, existia aquele, o que que eu tomo para me prevenir? Foi um instinto natural, né? Mas eu vejo, então, que houve uma pitada de ousadia aí. Porque com medo você foi. Foi. Não, e o meu marido mais ainda, né? Porque meu marido tem marca-passo. Então, não traria assim, bom, ele era grupo de risco, né? Então, a gente abriu a loja, Nath, assim, foi fazer a obra. No auge da pandemia, e com máscara, e assim, você botar as pessoas que trabalham com você, pessoas assim, pedreiros, serventes, você fazer essas pessoas se conscientizarem de usar máscara, mexendo ali, também era outro trabalho, porque eles são um pouquinho mais inflexíveis quanto a isso, né? Então, e foi um desafio, né? Eu até nem tinha saído ainda a vacina, e a gente foi fazer a reforma, foi um desafio, contratar pessoas. Então, a gente abriu, depois de reformar, em novembro de 2020, entendeu? Teve o lockdown, aí o lockdown, né, na realidade, fechou lojas em shopping, mas a minha loja é de rua, uma delas é de rua, então, assim, eu poderia funcionar. Mas aí veio aquela história, novos desafios. Você está com uma loja com outro perfil. Veja bem, eu era funcionária pública, trabalhava no governo. Saí para empreender, para trabalhar com o governo. Agora eu estava no varejo, trabalhando com pessoas ali, ó, tete a tete, ouvindo ela e passando por um momento difícil. Então tinha senhorinhas, as senhorinhas, tadinha, nem saíam de casa de tão medo que tinha. Então, a gente ia, por exemplo, fazer delivery, interessante, as pessoas falavam assim, deixa aí com medo de você se aproximar. Você deixava na porta da rua delas, da casa, do portão, e depois que você saía, elas iam lá e pegavam. Como é que você lida com isso? Você tem que ter uma... Início você nessa transição de carreira. No cenário mais... tendo que aprender a mexer no varejo, né? Porque quando você lida, você sabe disso, porque você é uma empresária de sucesso que tem vários... Quando você lida com a pessoa diretamente, porque enquanto eu estava numa empresa grande que mexe com o governo, tudo é outra estratosfera, né? É licitação, é um diálogo diferente. Quando você está falando com a pessoa ali... CPF com CPF, né? E ainda CPF com CPF na pandemia, você estava com pessoas assim, de repente muito estressadas e de forma, elas estavam até de uma certa forma e chegavam a ser até grosseiras, porque elas estavam ali em busca de alguma coisa, de solução imediata. Você me arruma uma vitamina C e às vezes você não tinha vitamina C porque, sei lá, porque vendeu tudo, porque acabou. Como você não tem vitamina C, eu saí de casa só para vir comprar. Então, eu tive que aprender, né, como lidar com esse sentimento do outro, do medo, entendeu? Porque eu ali, quando a gente é dono de um negócio, que a gente lida com cliente, isso é uma coisa que vocês precisam, que é bom ensinar e a gente tem que falar mesmo. Nem sempre a gente tem que parar de achar que 100% o cliente tem razão, entendeu? A gente não pode ser escravo disso. A gente tem que ter sabedoria para tratar isso e lidar com isso. E ensinar as pessoas que estão junto com a gente, que são os nossos colaboradores, a ter
manejo, traquejo para lidar com essas intercorrências. Porque você pega pessoas ali que querem conversar. E se você não está num bom dia, você não pode achar que você tem que maltratar e ser ríspido. Ou o contrário. Às vezes você está num excelente dia, né, muito feliz, muito sorridente, você pega uma pessoa estressada. Entendeu? E aí a pandemia, eu tive que lidar com essas pessoas. Que foi a maior escola, assim, se você fosse resumir, que foi esse cenário de transição de carreira num cenário tão impactante que você passou? Medo. Eu tive várias vezes, quando eu estava pensando em abrir alguma coisa, Nath, eu botava meu fonezinho de ouvido, conversava com Deus e falava assim: Deus, será que eu vou ter coragem? A gente precisa aprender que tem um fiozinho ali que a gente fica, ou um murozinho que a gente fica assim, eu vou para cá ou eu vou para lá? Porque se a gente deixar, o medo paralisa. Te acorrenta e Você, vai gente, a gente não tem bola de cristal. Se alguém tiver aí, me conta, tá? A gente não tem bola de cristal. Você não tem como saber se o que você vai fazer. Eu vou abrir uma loja empadinha, eu vou abrir uma academia. Você não tem como ter a certeza se vai dar certo. Você não sabe. E o risco emocional também, né? Porque pode ser um grande negócio, pode ser um negócio muito trabalhoso. Eu já ouvi falar que restaurante, eu imagino, é um negócio muito trabalhoso, né? Porque você lida com 6 horas da manhã, você tem que ir no Ceasa para comprar comida. E então, assim, eu imagino que seja trabalhoso, mas tem gente... O que não dá trabalho na vida? Não, peraí, é trabalhoso e a gente está cheio de restaurante no mundo, então tem gente que enfrenta isso, que gosta disso, que faz isso, entendeu? Porque no final, por mais que você passe, o empresário em si passe por tantos desafios, ele sabe porque ele tem um propósito muito grande, principalmente com a vida de outras pessoas, né? E é sobre conexões poderosas que eu gosto de falar, eu gosto de tratar, principalmente entre conexões, nós estamos aqui. Por causa disso. O empresário, muitas vezes, ele se sente só na caminhada. Mas a gente vem quebrando isso, esse paradigma, né? E através de conexões poderosas, e quando eu falo poderosa, não é questão financeira, é poderosa de você poder contar com as pessoas. Ter essa troca, né? Esse alinhamento, igual quando eu fiz aqui para você, porque a gente está alinhada em vários segmentos, em vários propósitos, e é o que eu falo do network genuíno. O que vem a ser, Daniela, para você um network genuíno? Por que eu abordei essa palavra network? Não está tão falada, ela está tão bastante. Talvez você de casa está cansada, mais um assunto de network. Mas muitas pessoas não sabem nem o que é um network verdadeiro. E o óbvio tem que ser dito. Tem. E você falou duas palavrinhas muito fortes: conexões e network. As pessoas pensam que conexão... tá, recebi um convite para ir naquele evento fulano de tal, e sai indo em qualquer evento, percorrendo... Gente, isso não é a conexão genuína. Conexão, ela tem que estar alinhada com seus valores, com seus propósitos. Se você... Eu falo muito que eu acho que Daniela, eu quero deixar um legado, né? O que eu quero? Eu não quero só ser uma empresária que gera emprego ou que, de repente, eu quero buscar qual é o meu propósito. E aí eu tenho que ter conexões que se alinhem ao que eu penso, ao que eu quero construir, tá? Nesse momento, onde a gente fala nessas conexões, a gente também tem que saber fazer dentro dessas conexões um bom network. Que é aquilo que a gente vem falando. Network, gente, é troca. Network não é você sentar numa cadeira, ouvir alguém falando, aí você está cheio das coleguinhas do seu lado, na sua frente, você fala: oi, bom dia, tudo bom? Meu nome é Daniela, e o seu? Seu nome é Natália, beleza. Nossa, o café tá uma delícia, que bacana. E vai embora para casa. Que troca, que network é esse? O simples fato de você ir num evento, você já acha que você está fazendo conexão.
Você entra lá, só troca o seu cartão e vai embora, você acha que tá fazendo network? Você não fez nem conexão, nem network. Network é um exemplo grande do que a gente está vivendo hoje, né? Esses dias eu estava em São Paulo numa mentoria, e aí o meu mentor me perguntou o que eu era boa. Aí eu, na mesma hora, eu lembrei, eu falei assim, ó, eu sou boa em comer pão de queijo, tomar café e fazer amizade. Ai, que delícia! Realmente é muito bom. Eu falei, sim, porque quando eu sento numa mesa para poder fazer network, primeiro vem o quê? Uma conexão. Isso. E se você parar para pensar, ninguém está fazendo negócio hoje se não tiver amizade. Isso. Não precisa ser amizade de longas datas, não. É uma amizade de confiança, onde você faz no network, numa conexão. Network foi o que a gente fez, onde a gente se conheceu. Já tentamos várias outras vezes para poder conversar, alinhando negócios, propósitos. Hoje você está com o podcast, amanhã estaremos no jantar de negócios. E quem sabe, futuramente fazendo outros negócios, porque gerou o network, gerou a conexão e gerou a confiança. Isso é um verdadeiro network genuíno. E que vem alinhado com lá o que você falou, que é muito importante também. Isso tudo foi construído porque lá atrás houve a gente percebeu um alinhamento de valores e propósitos. Porque quando você não tem isso, como é que você quer fazer negócio? Como é que você pensa que é possível fazer negócio com alguém que você não se posiciona da mesma forma como você se posiciona? E isso hoje as pessoas estão muito frágeis no posicionamento, né, Nath? Você que é uma especialista em comunicação, em posicionamento, você deve estar percebendo isso, né? Que hoje, infelizmente, o que acaba acontecendo? O Instagram, ele é eu ouço falar muito, eu gosto, ele é um oceano vermelho. Ele tem muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Eu estava lendo uma pesquisa que tem um conceito que está sendo estudado que chama brain rot, que traduzindo chama-se cérebro podre. É o termo até grosseiro. O que é isso? As pessoas estão com tanta necessidade de informações instantâneas que as redes sociais propiciam, que elas não estão alimentando mais. Elas não estão, é tão rápido e tão fácil que você não sabe mais diferenciar o que é bom e o que é ruim. E isso está comprometendo a saúde mental, né? Então, assim, não adianta você simplesmente existir dentro do Instagram e hoje você tem uma comunicação rasa, né? Um posicionamento frágil. Ou não ter um posicionamento. O que é o posicionamento? É você defender alguma bandeira. Que esteja de acordo com você, porque as pessoas querem defender bandeira que não tem nada. Com você. É verdade. Qual é a bandeira que você defende? Nem tudo te convém. Nem tudo que é falado te convém. Tem vários eventos aí de network para poder ir. Mas deixa eu olhar aqui qual é esse evento. Será que tem a ver o que essas pessoas, as pessoas que vão estar lá, tem a ver com o que eu procuro na minha vida? Por quê? Senão você se perde. E o Instagram, a rede social, está aberta para você escolher qual caminho você quer seguir. É o livre-arbítrio. Então, posicionamento é o quê? Você defender uma bandeira, que seja da família, que seja qual é a cor, que seja o empreendedorismo. Porque quem está em cima do muro, ele não está do lado de nada. Então, quando a gente fala posicionamento, a gente vem falando sobre isso tudo. Se eu sou do empreendedorismo feminino, se eu defendo os bons costumes, a família, então eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que viver. Exatamente. Esses dias eu vi um post muito interessante. Eu sigo o Paulo Vieira, gosto muito das coisas que ele fala. E ele usou a Virgínia Fonseca como exemplo. O que foi o destravar do sucesso dela? Ela deu depoimento que, enquanto ela seguia padrões de outras pessoas que ela não se conhecia, ela não tinha identidade própria, então ela seguia a identidade de outras pessoas. Robotizada, né? Então, se você tem a identidade de outras pessoas, você pega um pouquinho da Joana, da Daniela, da Maria, e você vai só aqui, alimentando. Daqui a pouco você não sabe quem é você, porque você está vivendo sempre a vida do outro. E ela fala que a chave do sucesso dela foi quando ela entendeu que ela não tinha que seguir ninguém. Autenticidade.
Que legal. Autenticidade. Eu não sabia dessa história dela. Eu vi, eu falei assim, muito interessante. E realmente, o marketing dela, a forma que ela fala, não estou aqui para julgar se é boa ou ruim, mas só para te mostrar que ela tem um posicionamento muito claro e assertivo. E eu falo que posicionamento anda com intencionalidade. O que é a intencionalidade? Nada mais é o momento que você acordei, que é um dia maravilhoso. O que eu vou fazer do meu dia hoje? Às 7 eu tomo café, 8 horas eu tenho reunião. Eu vou sentar para ter uma reunião, mas qual assunto? Eu vou definir o quê? O que vamos tratar? Sentar por sentar para beber café e trocar cartão? Não faz sentido. Por quê? Eu tenho que dar valor no meu dia, no meu tempo. Isto. E você também tem que dar valor no seu dia, no seu tempo. Quantas pessoas estão vivendo aí? Deixa a vida me levar. Essa música parece muito bonitinha quando ouve, mas essa música nada mais é que uma pessoa que não tem sentido na vida. Ela tá deixando se o vento sopra pra cá, ela vai pra cá. Isso. Se o vento sopra pra lá, ela vai pra lá. Qual o poder que essa pessoa tem sobre a vida dela? Qual o autoconhecimento que essa pessoa tem sobre a vida dela? Nenhum. Então, a gente tem que cuidar muito sobre isso. Porque senão, eu e você também cai nesse nível. E vai deixando a vida nos levar. E sem nenhum posicionamento. E é muito ruim quando você começa a frequentar esses lugares que você sai vazia. Porque, é o que você falou, a gente tem o tempo da gente e o tempo... Aqui, a gente tá aqui para, né, para aproveitar a vida, para ser feliz. E aí você começa a perder seu tempo e começa a ficar vazia, né? Então você começa a frequentar e fala, tá bom, e o que isso está me agregando? Entendeu? A gente tem que estar em lugares, estar com pessoas. Não é quando eu falo que agregam, não é no sentido que você suga, é uma troca, né? Porque o que nós duas, a gente vem conversando, a gente já saiu para almoçar, porque o nosso papo rende. O papo rende. O papo rende, por quê? Porque a gente agrega coisas uma para outra. Que seja um café com pão de queijo, entendeu? E isso a gente constrói uma amizade genuína, né? Que, independentemente de negócio, a gente cria relação que traz para a vida da gente, que enriquece a vida da gente, entendeu? Então, eu acho que eu vi muito nesse período que eu estava mexendo com mulheres, sabe, Nath? Principalmente um pouquinho quando a pandemia começou a acabar, que aí as pessoas começaram a voltar ao normal, mas isso foi um pouco ainda, eu quero dizer para você que foi bem demorado esse processo. Acho que mesmo quando tudo aparentemente, a gente parou de usar máscara, saiu as vacinas, todo mundo tomou vacina, diminuiu a Covid, mas as pessoas ainda estavam aqui dentro, muito doídas, muito doentes. Sabe o que eu sinto, assim, no cenário atual de governo, que as pessoas estão cada dia mais carentes. As pessoas estão carentes de um bom atendimento. As pessoas estão carentes do olho no olho. Eu tenho muito essa questão de, às vezes, eu estou no lugar, todo mundo está falando comigo, né? E eu, gente, só um minutinho. Aí, Nath, eu vejo que eu não vou conseguir dar atenção agora. Peraí, só um minutinho. Eu viro com a pessoa e eu comecei a trabalhar isso em mim, tá? Eu viro para a pessoa, agora você pode falar. E o olho aqui, ó. Agora você pode falar. Nem que seja 2 segundos, 5 minutos, 10 minutos, eu estou dedicando o meu tempo ali para poder entender. Hoje, você vê um cenário onde as pessoas não estão parando para escutar. Todo mundo quer falar, mas cadê praticar a escutatória? Escutatória. Eu aprendi muito isso quando eu comecei a gravar podcast. Escutatória. Cada momento, cada episódio que eu sentava aqui, que eu escutava. É uma história que você está escutando, né? É uma história que vem para enriquecer o meu livro. Quando eu sento com você para conversar sobre negócios, sobre amizade, sobre conexões, sobre projetos, eu entendo que a Daniela é casada, apaixonada pelo marido dela, e eu sou casada, sou apaixonada pelo meu marido. Mais uma coisa que a gente alinhou. Porque não daria certo você super bem casada e feliz e eu sentada. Cheia de problemas. Cheia de problemas falando mal do meu casamento. Automaticamente, se a Natália está falando mal do marido dela, o que ela não vai falar de mal de mim?
Se ela tá falando mal do marido dela, onde ela dorme todos os dias com ele, o que ela não faz comigo? Gente, analise as pessoas, elas falam quem são elas desde o primeiro contato. Depois que a gente faz, eu sou analista comportamental e eu comecei a entender sobre o comportamento humano. Ninguém fica enganado, é você que se engana. Ai, que eu me enganei naquela amizade. Você que se engana, porque a pessoa ela demonstra o tempo todo que é. E aí vem a questão da ambiência. Se eu quero ter um sucesso, uma prosperidade, cada vez mais além, porque a gente tem que buscar sempre o melhor pra gente, pra que eu vou andar com pessoas? Eu não bebo, eu vou andar com pessoas que bebem. Eu não fumo, eu vou andar com gente que fuma. Gente, a ambiência, ela boa, ela ruim, uma hora ela te puxa. Eu espero que você esteja na ambiência certa, para essa ambiência te puxar. Porque se você anda com gente que bebe, você é o próximo a colocar uma gota de álcool na sua boca. Se você anda com gente que fuma, você é o próximo a fumar. Se você anda com gente que lê livro, você vai ser o próximo que vai estar lendo. Exatamente. Se você anda, mulher, se você anda com mulheres bem-sucedidas, principalmente na família, e eu não tô falando de mulheres que não têm problemas dentro de casa, não, porque a gente enfrenta todo dia algo novo dentro de casa. Mas isso é muito joelhinho no chão. É a hora que eu sento e falo, Dani, eu vejo você uma pessoa tão bem-sucedida, principalmente na sua família, o que é que você faz? Você vai me dar Bons conselhos. Agora ande em ambiente com quem não vai te acrescentar. Daqui a pouco você tá pior que eu. A ambiência diz muito sobre você agora e seu próximo passo. Por isso que a gente fala, né? Você vê que é quase que uma jornada. Você sai de conexão, você fala de network, você fala de ambiência. Entendeu? Porque tudo isso é importante, a gente estar sempre com um olhar para esse caminho, né? Esse caminhar. Você falou uma coisa muito certa. Por exemplo, eu também não bebo, né? Não fumo. E aí, que sentido que faz para mim eu estar com um casal que bebe e fica tonto e fuma até 4, 5 horas? Eu não dou conta, entendeu? Você faz isso uma vez, você fala, não faz sentido para mim. Nada contra, né, eu conheço pessoas, tenho amigos, mas assim, não é escolha de vida. É escolha de vida. Então, assim, eu gosto de dormir, acordar, ir para minha academia, manter a minha rotina diária de saúde. Também eu falo muito o seguinte: a sua escolha, no caso, a escolha da pessoa é a escolha da pessoa, entendeu? Então, eu respeito. Isso não significa, e acho que ela também tem que respeitar, porque às vezes as pessoas têm essa mania de, você não bebe? Como assim? Não vai beber e quer fazer com que você beba? Vem cá, eu respeito você beber, mas eu não bebo. Então, tá tudo bem. Eu não vou beber porque você acha que eu tenho que beber. Então, a gente tem que parar de também achar que a gente precisa estar o tempo inteiro agradando os outros. A autenticidade que você vem falando aqui, ela é muito importante. O sim que você disse para o mundo é o não que você disse para você. Isso é muito sério. E a gente não sustenta muito tempo, né? Eu converso com muitas mulheres assim, são solteiras, e muitas vêm perguntar, me ajuda. Direto no meu Instagram, lá no direct, tem, Natália, como é que eu faço para arrumar um homem de valor e tudo? Aí eu até falo, primeiro se torne uma mulher de valor. Cuide do seu jardim para que as borboletas venham. Como que você quer algo de bom na sua vida, sendo que você não está fazendo nada de bom? Os opostos se atraem. Gente, os opostos se atraem. Você é adolescente, você vai vir com aquele menino na escola que não tem nada a ver com você, mas não, eu gosto. Na vida real de adulto, os semelhantes se atraem. Sem dúvida. Como que você, mulher, vai querer um homem que bebe, que fuma e você não bebe? Lembrando da ambiência, hein? Ou uma hora é igual a igreja. Você é de uma certa religião, vamos dizer que você vai para o culto, ou para missa, enfim, todos os domingos, ou todos os sábados, enfim. E aí você se envolve com uma pessoa que não vai. Ou que não acredita em Deus. Como é que você vai viver? Hora, ou você vai conseguir puxar ela, ou ela vai te puxar. Então, tome cuidado, faça boas escolhas. E quando eu falo boas escolhas, é relacionando a Deus. É o network, é a conexão, é a amizade, é negócios. Quando eu e a Daniela sentou para poder conversar, a gente conversou sobre casamento, sobre a família. Sobre a história. Quem é você?
Se a gente não tivesse se conectado, provavelmente a gente não estaria aqui. Eu poderia até fazer um convite para ela poder vir no podcast, mas ela ia lembrar, não, a Natália não tem nada a ver comigo, não faz sentido eu estar, porque não existe algo mais valioso que o nosso tempo. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. E ela estando aqui agora, ela está deixando de estar fazendo outras coisas, mas ela só está aqui porque conectou. O network foi genuíno, é genuíno. E a troca, o que você falou, eu nunca me esqueci que você definiu muito interessante o network. Network é troca, né? Então, assim, no momento em que existe isso, existiu da minha parte para você e da sua parte comigo. Foi uma troca foi um ambiente que colaborou, a ambiência colaborou, mas a gente teve essa troca. E é isso que as pessoas precisam entender. Esse seu exemplo da Virgínia é muito claro. A gente não sustenta máscaras por muito tempo. A gente sabe disso. As máscaras caem, né? As pessoas, elas vão tentando ser uma coisa, mas a essência dela, uma hora a gente percebe. E aí a gente tem que se perguntar, se você quer conviver com esse tipo de pessoa? Eu, por exemplo, não quero. Eu quero conviver com pessoas, e eu acho que a maturidade traz isso pra gente. Você falou outra coisa muito correta. Quando a gente é adolescente, os opostos se atraem, tudo é muito vulgar, tudo é muito intempestivo, impetuosa. Mas a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo a escolher, a querer estar com as pessoas. Pelo menos é o que eu gostaria que todo mundo aprendesse, né? A estar com pessoas selecionadas. Porque, gente, não é qualquer pessoa que você pode botar na sua vida. Não é, entendeu? Isso não significa que você tem que ficar um ermitão e se isolar. Mas para você trazer para dentro do seu mundo, tem que ser muito bem selecionado. Eu falei, não pense você que você não vai sair com coisas da pessoa. Principalmente rede social. Tô ali, não, essa pessoa eu vou deixando aqui, não tem nada a ver, não. Automaticamente, toda vez que você abrir sua rede social, o que vem ali de imediato, por mais que você mude, em 1 segundo, influenciou em algo na sua vida. Faça um detox. Faça um detox espiritual também. Social, espiritual, enfim. Quem são as pessoas que você admira? Comece a seguir essas pessoas. Quem é as pessoas que você almeja estar sentado um dia? Olha só que interessante que eu lembrei aqui agora. Quando eu comecei com o meu podcast, há 2 anos atrás, e no primeiro episódio, como eu coloquei um nicho, né? Quero falar de empreendedorismo e superação, porque toda empreendedora tem uma história de superação. Sempre fazendo a transição do CPF para o CNPJ. Lá atrás, eu já tive essa mentalidade de, então, se eu vou chamar uma mulher, vou dar foco para as mulheres, eu quero chamar uma mulher que tem uma história de empreendedorismo muito forte de sucesso. Quem eu lembrei de chamar? A dona Raquel Hungria, que é a mãe do Guria. Para mim, ela é uma referência de empreendedorismo, de luta, de garra, de família. De família. Ela tem uma empresa? Tem a empresa da família dela, que foi através que... E a empresa que eu falo da família, a família que ela formou. Uma mulher que passou dificuldade, necessidade, que sabe que não conseguir pagar o aluguel ser despejado. E, assim, eu sempre admirei a história dela de resiliência e luta. Pois essa mulher esteve aqui. Que maravilha. Intencionalidade e assertividade. Se eu fiz um podcast onde vai ser superar seu empreendedorismo, eu ia colocar um cantor? Entendeu? Então, assim, o que eu tô usando isso? Para mostrar que a gente tem que ser intencional. Com os nossos objetivos, né? Porque se a gente tem, pra gente alcançar o objetivo sem intencionalidade, você não vai alcançar. Ou você vai alcançar de forma rasa. E eu lembrei de uma coisa agora para te perguntar. Você é escritora, temos um lançamento agora recente. Me conta um pouco do seu livro e me conta o porquê que você escreveu o livro, qual foi a sua intenção, qual é? Então, na realidade é o seguinte, eu fui convidada, eu participo intencionalmente de uma comunidade de mulheres chamado Lady Diamond, em São Paulo. Ela tem um instituto que é Lapidando Diamantes. Esse instituto dela, ele apoia
o Bem Querer Mulher, que é uma instituição que apoia mulheres vítimas de violência doméstica, inclusive com apoio da própria Rede Globo, né? Então, o Instituto Lapidando Diamante e o Bem Querer Mulher, eles se uniram, convidaram 30 mulheres, 35 mulheres. Estava lá Ana Maria Braga, estava Cris Pelágio, que é uma jornalista, mulheres fortes, com o objetivo de cada uma contar a sua história, sua biografia de vida. Né? E esse livro, metade da renda seria revertido para o Bem Querer Mulher, para a vítima de violência doméstica, e o outro restante para bancar o próprio custo do livro, né? E o objetivo, o mais legal dele é que nessa história eu pude conhecer outras mulheres fortes, mas mulheres que apoiam outras mulheres e que também cada uma tem uma história de superação. Porque, Nath, eu acho o seguinte, às vezes você tem pessoas, vamos pensar aqui, o sofrimento da da princesa Diana como mulher, né? Aí a gente imagina assim, como é que uma mulher é princesa e sofre, né? E tem bulimia. Quer dizer, a gente precisa entender quais são as dores que ela estava vivendo na vida pessoal dela. Mulher frustrada no casamento, na vida pessoal dela, no amor da vida dela. E aí, nesse livro, Mulheres que Transformam, eu pude conhecer várias mulheres, cada uma com a sua história. Então, eu recebi o convite, fiquei muito honrada de poder falar da minha história. Fez sentido. Fez sentido. E poder ajudar outras mulheres vítimas de violência doméstica, porque o que é triste, o que mais me entristece essas mulheres, muitas vezes elas não saem desse círculo de violência dentro de casa doméstica, porque elas estão presas à situação financeira, aos filhos que não têm, né? Como é que eu vou fazer eu criar? Então, elas são não só vítimas da violência física, é da violência emocional. Então, nos projetos que eu puder apoiar esse tipo de mulheres, e eu acho que você, onde nós pudermos nos movimentar para apoiar outras mulheres, a gente tem que fazer isso. Porque, infelizmente, gente, o nosso país não tem esse olhar. Ele fala que tem esse olhar. Outro dia eu vi uma reportagem da ministra Carmen Lúcia, e que eu gostei muito. A fala dela, ela falando assim, todo mundo fala de igualdade de gênero, né? E é lindo falar de igualdade de gênero, direitos iguais para mulheres, mas onde está a prática da igualdade de gênero? Cadê? Entendeu? Nós somos 51% da população feminina, entendeu? E 33% só em cargos de liderança. Então, cadê a igualdade de gênero? Entendeu? Então, assim, isso é um projeto para o próximo Papo que Rende, que é o que hoje tem fervido no meu coração, sabe? Estar dentro de movimentos que ajudam outras mulheres. É a mesma coisa que eu sinto. Às vezes eu vejo algumas outras mulheres que não têm o conhecimento, talvez, tão vulnerável ali, não conseguir fazer nada. E é onde arde meu coração, por quê? Natália, vai lá, faz, ajuda, porque se não for você, não for a Daniela, Maria, Rita, quem for, não vai conseguir movimentar, né? Então, é quando meu coração ferve para poder fazer alguma coisa para essas mulheres. É isso mesmo. Esses movimentos. Mas movimentos que realmente fazem sentido. Não é movimento só para sair de casa e tirar foto, não. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não é só movimento de você pegar um dinheiro e dar para essa mulher, ou você pegar uma cesta básica. Né? A gente tem que dar para essa mulher capacitação para ela sair disso. É isso que os movimentos precisam fazer com outras mulheres. Vamos abrir aqui. Se eu tenho ferramentas, você, Nath, tem ferramentas em que a gente possa, juntas, trazer para outras mulheres, que muitas vezes elas... E eu vou te falar, às vezes são mulheres, a gente está falando de mulheres vítimas de violência doméstica física, mas existem mulheres com situação financeira estável,
que são vítimas de violência psicológica, são presas dentro de relacionamentos tóxicos, porque acham que não são capazes de sair. Gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Eu passei por isso, deve ter um ano, eu estava em um evento de empreendedorismo feminino palestrando e falei sobre, acho que eu estava falando sobre violência doméstica, psicológica, alguma coisa assim. Eu terminei a palestra, uma advogada me procurou no final e falou assim, eu passo por isso. E na hora, foi um forte impacto emocional para mim tão grande que eu nunca esqueço disso. Não é? Eu já tive Uma isso. mulher linda, aparentemente, forte, aparentemente, bem vestida, aparentemente. Ela, quando me relatou isso, a lágrima desceu, assim. Quantas mulheres não passam por isso? Tá sorrindo aqui por fora. E destruída por dentro. Destruída por dentro. Destruída. E você sabe que você relatou, eu vou contar um relato também aqui, que me emocionou muito. Nós, mulheres, a gente sempre tem casos que a gente conhece, né? Mas eu ouvi uma que foi tão impactante que quando eu comecei esse fogo começou a ferver dentro de mim, eu comecei a estudar, a conversar com outros. E eu conheci uma psicanalista, uma mulher que morava fora, nos Estados Unidos. Ela trabalhava, com vítimas de violência de tráfico humano, tá? Então, e ela falando com ela, ela falou assim, Daniela, eu era psicanalista, trabalhava com pessoas que são vítimas de tráfico humano e voltava para minha casa e era uma vítima de violência psicológica. Eu estava casada, eu estava morando fora do Brasil, estava casada com um estrangeiro, não tinha brincar e não podia, ou seja, eu estava ainda ilegal no país. E eu era constantemente ameaçada ele me fechava dentro de casa, ele não queria que eu trabalhasse, e ele jogava na minha cara, se você quiser eu te largar, você vai ter que voltar para o seu país. E isso foi se tornando frequente, ela teve filho, mas apesar do filho ser americano, até uma hora que ela decidiu ir embora. Sabe qual foi o momento que ela decidiu ir embora, gente? Na hora que o corpo dela adoeceu. Ela chegou no Brasil doente. Então, pensa, uma mulher extremamente capaz, estruturada, e ela diz assim, eu tratava de mulheres, ou de pessoas, né, vítimas de algo seríssimo, que é o tráfico humano, e vivia dentro da minha casa, eu não tinha com quem falar, não tinha o que fazer, não tinha como dizer. Quer dizer, a prisão dela estava tão grande, emocional, né, e que ela não sabia o que fazer. Eu passei por isso. Eu lidei durante um tempo com mulheres que tinham sofrido abuso sexual na infância. Nossa. Cresci com minha mãe, relatando que minha mãe também passou por isso. E eu tinha passado por isso na minha infância, mas eu tinha me fechado, não tinha foto pra ninguém. Eu te falar a questão do auto foi influência. Eu, dentro de mim, queria esconder isso de mim. Várias mulheres chorando, falando sobre o que tinha passado. E elas viravam para mim várias vezes e falavam, vem aqui, você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é. E é mais ou menos o que essas mulheres passam. Por quê? Você está lidando com isso, com esse inferno dentro de você, onde você tem que se fazer forte, porque você não quer aceitar essa situação da sua vida. Até que chega um momento que o seu corpo começa a adoecer. O corpo paga o preço, né? Em algum momento você toma a atitude de querer contar. E foi o momento que eu cheguei e sentei. Acho que foi no momento que eu estava bem comigo psicologicamente, principalmente na minha fé. E eu cheguei a abrir o jogo com a minha mãe. E foi libertador, porque eu tirei um defunto das minhas costas. E eu comecei a poder olhar para outras mulheres que passou por isso e falar assim, eu te entendo. Só que existe dois caminhos, a vítima e o vitimista. Aconteceu, eu não pedi para acontecer isso comigo. Só que eu me torno refém disso se eu me tornar vitimista do fato. Vítima eu não pedi para acontecer. Libertei o defunto que estava carregando. Não me tornei vítima a corrente, da minha né? História. Não pegar o problema e transformar na sua vida inteira. Você passou.
que qual é a caixa de ferramenta que eu posso utilizar aqui para eu poder começar a melhorar a minha vida. E é sobre isso, é sobre projetos assim que eu acredito. Que nós E acreditamos. nós acreditamos. E nos aguarde. Inclusive, tem novidades. Por aí. Eu e Daniela estaremos lançando em breve. Em Pode breve. soltar no spoiler? Pode. Eu e Deve, estaremos Daniela. soltando Estou soltando aqui um spoiler sobre projetos que realmente fazem sentido. Onde não vai ser só, eu vou sair de casa para eu sentar ali, tirar umas 3 fotos e ouvir falar sobre o network, conexão, e nada fez sentido para mim. Eu volto para minha casa com um vazio maior do que eu fui. E você volta ainda para casa achando que você que não conseguiu acessar. Não, porque a caixa de ferramenta não foi te passada. E tudo isso que a gente está falando aqui, a gente passou por aí. Passou, a gente ouve e a gente ficou inquieta quanto a isso, né? Porque, gente, eu passei o último 2023, eu viajei esse Brasil inteiro, frequentei como você, que vai em várias palestras, frequentando vários movimentos, e algumas coisas faziam sentido, outras eu falava, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, né? Porque não me trouxe nada, e principalmente, a Nath colocou uma coisa muito certa sobre vítima e vitimista. O que é que você quer, você vai fazer com aquilo que fizeram com você, entendeu? Então, o nosso objetivo juntas é dar a mão e pegar a mão dessa mulher. Porque, às vezes, a gente vê muito, a gente vai em grandes eventos, vai em grandes coisas, que as pessoas estão abandonadas, eu mesma já me senti tão isolada, bom, vou falar aqui com a minha amiguinha aqui do lado, para não ficar assim, muda sem graça. Ou às vezes até sair no meio do evento. Não é isso que vai transformar a vida de ninguém. A gente quer realmente transformar a vida, para não sair. Mas não é um clichê, não é uma frase feita. Transformar vidas, não é isso. São ferramentas que realmente ressignifiquem a vida dessa mulher no momento emocional, o social e o profissional dela. Porque a gente é isso, a gente é espírito, a gente é emoção e a gente é corpo. E cabeça, imagina viver essa jornada que a gente vive. Hoje mesmo ela estava aqui falando para mim, que ela passou o dia inteiro para cima e para baixo, na maior loucura, para estar aqui conversando comigo, entendeu? E honrando vocês que estão aí em casa, porque a gente tem um conhecimento e a gente não transborda, a gente fica obeso de informação e isso começa a adoecer a gente. Porque não adianta você ver as pessoas sofrendo ao seu redor, sendo que você não está fazendo nada, você não pode nem reclamar. Exatamente. Aí Deus te cobra. Cadê o conhecimento, a capacitação que eu estou te passando? Você não está transbordando. Enquanto você se cala, muita gente morre. Você falou uma coisa perfeita. Esse último ano eu tive uma sede de conhecimento, sabe, Nath? Eu falo, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Aí meu marido fala assim, você não fez isso antes? Porque era para você fazer agora, a sua hora era agora. Né? Porque eu falava assim, me deu uma sede de buscar conhecimento, de entender, de poder me capacitar para levar isso para outras mulheres, sabe? E me encheu, exato, falei, como que eu posso mudar isso que eu estou escutando, isso que eu estou presenciando? Para não ser só mais um movimento, para ser uma... Então, eu fiz isso primeiro para mim, para eu conhecer, para eu poder passar para frente, né? Como você fala, a gente está disseminando, né? Plantando semente, que não seja só para gente, né? Ter uma árvore que realmente dá sombra na vida das pessoas, ser o sal e luz aqui na terra. Isso mesmo. Isso mesmo. Como diz meu marido, é agora. Se vocês nos aguardem, que essa nova temporada eu não podia escolher outra pessoa a não ser a Daniela para poder vir e a gente poder derramar sobre a vida de vocês. Porque quem é bom, desculpa, gente, não é bom em nada. Por quê? Em vez de você estar aqui, pensando coisas para poder agir, você está pensando em coisas para poder dar desculpa. E chega. Vamos tomar uma atitude, vamos fazer algo. Sem medo. Estamos preparadas. Sem dúvida. E vamos pegar a caixa de ferramentas. Falar, mulher, tá aqui,
Eu entendi como que passa por isso aqui e eu tô aqui para te ajudar. Não é Perfeito. mais um movimento por movimento, foto por foto. Não, a gente vai poder tirar foto, sim. Mas é uma foto que faz sentido para você guardar lá e falar assim, isso aqui é um marco na minha vida. Comecei. Desde esse dia aqui, a minha vida foi transformada. Isso mesmo. É exatamente isso. Concorda? Com gênero, número e grau. Alinhamento, tá vendo? Alinhamento. Dani, Oi. então assim, foi maravilhoso. Eu tô olhando aqui, a hora passou e é 1 hora de bate-papo Que que nem sentimos. rendeu. Aqui, gente, o papo que rende. Ai, O povo senta aqui na cadeira meio que querendo não conversar, com vergonha. Daqui a pouco tá falando, né? Se soltando. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, por você ter tirado um tempo para poder vir aqui conversar, derramar essa energia positiva na minha vida e na vida de tantas pessoas que estão nos assistindo. E quer deixar um recadinho para quem está assistindo em casa? Fique à vontade. quero deixar uma palavra de não desistam, não tenham medo. A vida não é só florzinha, a gente passa por obstáculos, desafios, mas a gente não pode desistir. E isso, gente, não é um clichê, a gente não pode desistir. É o que eu tenho para falar do fundo do meu coração, porque eu, por várias vezes, quis desistir, mas não, levantava no dia seguinte, seguia o rumo. O adversário, ele é tão sujo que ele começa a implantar nosso dia. Não vou falar nem no coração, porque a gente tem que falar, no meu coração não é mesmo. Dúvidas, né? Será que eu sou capaz? Certeza, não, eu não sou capaz. Eu também tenho um dia que eu acordo meio assim, pra quê? Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu? Eu sou Natália Gay, filha de um Deus amado que me dá capacidade todos os dias para poder enfrentar a vida, para poder sentar, para poder conversar. E é o que eu falo. Ativando vencedoras. Ativando vencedor. Toda mulher dentro de si tem uma vencedora. Nós somos vencedoras. A partir do momento que Deus nos deu uma vida. Muitos dos momentos nós ficamos o quê? Desanimadas. Para isso tem que vir o quê? Uma Daniela, uma Natália, uma Maria. Para Exatamente. poder ativar, falar assim, oi, lembra que Deus te deu uma vida maravilhosa e você tem que acessar ela. A gente não sabe se existe outra vida depois dessa. Não vou entrar nesse tema porque é outro assunto. Mas dessa vida aqui, a gente tem certeza dela que a gente está vivendo ela. Então, vamos fazer dessa vida a melhor vida possível, extraordinária. E saibam o seguinte, você não está sozinha. Você não está sozinha. Se depender de Daniela e Natália, você não está sozinha. Então, vem com a gente. Já faça esse convite imediato, já comece, inclusive, a nos seguir nas redes sociais. A gente vai estar postando em breve, questão aí de 30 dias. Exatamente. Eu sei que você também tem pressa na nossa data, no nosso evento. Que vai ser um evento transformador. E eu já profetizo isso porque nós temos o dom da palavra e a gente já pode sim profetizar coisas boas na nossa vida. E eu profetizo tanto na nossa vida quanto na sua assistindo. E eu termino esse podcast com uma palavra gratidão, que a gratidão nada mais é que atrair coisas boas. Tenha gratidão no seu coração sempre, principalmente com as pessoas que estão ao seu redor. Exatamente. Comece o dia agradecendo. Porque quem começa o dia agradecendo, termina. Quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo. Dani, muito obrigada. Um beijo, Nath. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada a vocês que ficaram aí com a gente, nos escutando, prestando atenção, que eu tenho certeza. Deus abençoe infinitamente a vida de cada um. E até o próximo episódio do Papo que Rende com Natália Reis. Um grande beijo para você e até a próxima.